E aí, tudo bem com você? Cara, demorei um bocado para voltar a fazer vídeo aqui, né? Acontece que eu tive uma condição de saúde que me impossibilitou de gravar os vídeos com propriedade do jeito que eu estava fazendo para você, tá? Só que agora eu preciso te alertar do seguinte: os vídeos voltaram, serão edições semanais, religiosas, segundas-feiras às 8 horas da noite, pode contar com isso, tá? Toda segunda-feira vai ter um assunto novo ou o perguntas e respostas, sempre na segunda-feira, beleza? E hoje eu trouxe um assunto aqui, cara, que eu já estava na fila dos assuntos há muito tempo para eu trazer para você, que muita gente vinha me perguntando e eu não tive uma posição muito clara sobre isso ainda a respeito de acúmulo de funções para o locutor numa emissora de rádio. Cara, das possibilidades que nós temos aqui de acúmulo de funções, tá, para um locutor poder exercer numa emissora de rádio, nós temos o quê? Locutor de promoção, nós temos direção artística, nós temos produção, nós temos programação. Muito cuidado com essa e a gente vai saber por quê, tá? Nós temos diversas possibilidades, mas essas são as principais, né? Direção artística, ou coordenação, enfim, dependendo. Tá, vamos colocar que são coisas diferentes. O diretor está acima do coordenador. E existe aquela posição em que o diretor de rádio vai ser locutor também. Existe essa possibilidade. Hoje na emissora que eu trabalho eu sou diretor consultivo. Eu tive que abrir mão por causa dessa empreitada que eu peguei de método, de canal, enfim. Foi uma escolha minha. Eu precisava de um tempo aqui fora, porque a dedicação de direção é 100%, até em casa, enfim, cara, tem que ficar ouvindo, beleza? E hoje eu preferi essa função de diretor consultivo, onde tudo que acontece eles me perguntam antes, eles querem saber a minha opinião, já que eu faço isso para tantas emissoras no Brasil inteiro com a minha consultoria, né? E para tantos radialistas também avulsos que me contratam por consultoria também, tá? Mas vamos lá. O da direção artística, cara, com o locutor, vai influenciar no seguinte, da seguinte forma, que você vai ter uma certa saturação, tá? Normal essa saturação, porque você não vai ouvir só o seu horário. Você tem que ser bem criterioso e o que você aplicar para os seus colegas, você vai ter que aplicar para si mesmo também. Eu não acharia de bom tom, por exemplo, você moldar uma escala de final de semana ou de final de ano, não se colocar nessas escalas, porque você tem essa posição de direção, tá? E socar os seus colegas lá, porque o líder ele vai na frente, entendeu? Não tem essa de que, atingi um patamar aqui, vou ficar de fora. Não, não mete essa. É bom para dar o exemplo, né? Assim você até ganha, te ajuda a ganhar a equipe também, tá? Se você se colocar numa situação, lembra que eu sempre defendi, tanto no método quanto fora dele, que as pessoas vão com você quando te definem como igual, como semelhante, tá joia? Então, se outros locutores te veem na escala também, vão definir como igual. O respeito vai fazer com que eles não passem a mão nas suas nádegas, não abusem dessa confiança, não abuse dessa igualdade que você prega com eles, mas lógico, dentro da noção de dizer que, caramba, somos iguais, mas eu ainda sou na hierarquia aqui dentro, acima de você. Então vamos lá. Tem forma de se dizer isso sem que você tenha que dizer. Se você tem que dizer isso, eu estou acima de você, quer dizer que você não está liderando, não. Não conquistou isso, tá bom? Pode ser isso. Pode ser não. É isso. A saturação. Eu estou dizendo aqui dos problemas, tá? De todos os acúmulos de função que eu citei aqui. Primeiro de coordenação e direção é que você tem que ouvir além do seu horário e ser criterioso com os outros horários vai ter que ser com o seu também. Tudo que você aplicar nos outros horários vai ter que colocar em prática no seu. Entendeu? É isso. O coordenador vai acompanhar a mesma coisa, tá bom? Eu disse também do produtor. Cara, esse produtor pode ser mais light, porque se o cara faz o horário como eu, na Ótima FM, por exemplo, eu faço de 1 da tarde até as 5 da tarde, nessas 4 horas do dia. E aí, se eu quisesse pegar amanhã como produção, se fosse o caso, poderia. De 8 ao meio-dia, de 7 ao meio-dia, não sei como é que você define aí, mas é totalmente possível. É bom que essa é a posição, uma das posições na empresa que mais privilegia quem é locutor, porque você tem noção do ar, você sabe o que a sua audiência quer, porque é você que está do outro lado no WhatsApp recebendo os áudios. Então fica mais fácil para você, ou menos difícil, mais fácil de se assimilar. Tá? Quem é locutor e faz a produção, se você o faz, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora para você.
Se você faz locução e vai para a produção também, é muito mais fácil você assimilar um vinhetão, porque você sabe das vinhetas, você tem aquele calor humano, sabe, da audiência em você, e você consegue traduzir aquilo nas suas produções. Se você estiver no ar, você fica muito mais antenado do que acontece, da audiência da rádio, do calor da audiência, da necessidade da audiência. Você sabe o que eles te pedem. Então você sabe que música você vai botar num vinhetão, num chamadão, não sei como é que você chama, vinhetão, chamadão, depende da praça que você está. Tá joia? Você vai saber, por exemplo, qual é o programa que está bombando, qual que precisa de ter um pouquinho mais de gás aí para levantar, enfim. Tudo isso vai te auxiliar muito na produção interna da rádio e vai te auxiliar também na captação de áudios de ouvintes para participar dessas produções. Tá joia? Você vai saber, vai ter um feeling muito maior, muito melhor para você fazer essa inserção, colocar os ouvintes para participar nos áudios, nos vinhetões, tá bom? Pensa nisso com muito carinho. No de locutor de promoção, também é o que tem de mais próximo do locutor do ar, né? Na verdade são todos locutores. Para mim não tem que ter essa distinção, essa diferença. Quando você é locutor e locutor de promoção, tipo, não tem que ter essa diferença. O locutor de promoção, ele tem que estar inserido, agora sim, ele tem que estar inserido ou ela tem que estar inserida no quadro de locutores, não pode ser uma coisa separada, tá? O ouvinte tem que assimilar que a pessoa que ele encontra na rua, numa viatura, numa promoção, é um representante do ar, digno de se parar, de se tirar foto com o mesmo prestígio que se tem com o locutor de estúdio, tá? Então isso é um papel da rádio, vincular a imagem desse locutor, como integrante da equipe de locutores, não como uma coisa à parte, esse é o locutor que vai para a rua, esse é o locutor da promoção. Enfim, aí vai depender muito do trabalho que a emissora faz com a imagem desse locutor aí, entendeu? E o cara também, quando ele está lá, eles têm que se portar nos pedágios, nas blitzes, enfim, nas externas, como tal também. Ele tem que se colocar lá como um locutor do ar. Não estou falando que você vai ser um orifíciozão, não, gente, não tem condições de eu falar aqui o que seria necessariamente esse orifíciozão. Não tem que ser um cara metido, uma mulher metida, não. Você tem que inserir, você tem que fazer com que essa pessoa que vai até você sinta necessariamente que você faz parte da equipe, que você é um representante legítimo da equipe de locutores, entendeu? E dá para acumular tranquilamente. Eu acumulei no meu início de Ótima FM com muito prazer, isso me deu uma noção incrível, tá? Pensa, eu trabalhava numa cidade, tá? A Ótima que eu vim aqui foi a primeira Ótima que surgiu, a Ótima de Pindamonhangaba. Então eu fazia promoção em todo o Vale do Paraíba. Se você colocar no mapa aí, eu ia para Resende, no sul fluminense. Eu ia mais adiante para São José dos Campos, eu ia mais adiante para Jacareí. Então, eu rodava muitas cidades, então eu tive muito conhecimento, então eu tive próximo de muitas pessoas nessas cidades todas. Isso serviu muito para mim. Serviu muito para o que eu fiz aqui, porque eu vim fazer depois, que é ser locutor do ar, e com uma proximidade em todas essas cidades. Isso contou muito para o meu êxito aqui. Tá joia? Então, só vantagem. Agora vamos para onde o bicho pega, que é o acúmulo de locutor com programador. Cara, não é impossível, tá? Mas é o mais árduo. Se você não fez, quem fez sabe o que eu estou falando. Quem não fez, pelo amor de Deus, cara. Primeiro, eu acho muito... É o que mais suga, porque toda incidência musical, música, quantas músicas tem aí na sua programação? Tem disponível para você aí no seu banco de dados da sua emissora? 60 mil músicas? 40 mil músicas? Você tem que ter a incidência de cada uma delas no seu subconsciente. Deixa eu ver a música aqui, ó. Tem que bater aqui, ó. Luan Santana, Dia, Lugar e Hora. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo mais o quê? João Bosco e Vinícius. Caraca, não tô enxergando aqui, que doido. Tá, Zeneto, Cristiano Thierry, Gustavo Lima, Ex dos Meus Sonhos, Acato, Daniel. Enfim. Zé Felipe e Marcinho, Sensação. Você tem que ter... Eu tô lendo a programação ali porque eu tô do lado do estúdio. Você tem que ter uma noção de que quando você bate o olho nessas músicas, você já sabe que hora do dia que ela foi programada. Você já sabe a incidência dessas músicas olhando para elas. E não pode falhar, é bom que não se falhe, tá? E você tem que ter tudo isso na sua mente. Você tem que saber que uma música que é denominada sucesso,
mas que não é compromisso, que não é parceria de escritório com a emissora de rádio, você vai tocar aí umas 4 vezes no dia. Tá de bom tamanho, para não encher o saco e para atender também o anseio da sua audiência que quer ouvir aquela música. Mas se paga, quanto é que estão pagando? E aí? Quantas vezes no dia? 8 vezes? 10 vezes no dia? Isso acontece muito, cara, e muito. Isso é uma das formas que as emissoras têm de ganhar dinheiro e os artistas de ganhar publicidade, ganhar espaço. E é muito difundido, não é artistazinho pequenininho que faz isso, não. São os grandes que fazem isso. Nosso maior cliente aqui era o Sorocaba, pô. Ainda é até hoje. Escritório do Gustavo Lima, do Luan Santana, de Jorge Mateus, todos eles fazem isso aqui. Workshow compra para quase todos os seus artistas aqui com a gente. Enfim, você tem que saber disso. Essa incidência não pode falhar. E outra, que é o mais comum de todos, você não pode achar que sentando ali no ar e tendo acesso ao programa que faz a programação, você pode fazer a programação enquanto você está lá. E você tem que resistir à tentação de deixar as melhores músicas para o teu horário. Isso é uma infelicidade, uma infantilidade que já ocorreu, já vi ocorrer, não aqui nesta emissora, lógico, mas eu tanto já vi, quanto já me passaram relatos de que isso realmente acontece, tá? Então, pensa nisso com muito carinho. E que você também não pode deixar passar são as necessidades musicais da emissora, porque cada emissora tem sua grade já pré-estabelecida e quem é programador participa desse pré-estabelecimento. Como é que se abre o break? É sucesso, é mid, é pagode, é flash, se bem que o pagode, dependendo da área que você está, do Brasil, é considerado sucesso. Em São Paulo, ele é um sucesso à parte, entendeu? Tem isso também, dependendo do estilo de música que você toca, do estilo de emissora que você está programando. Enfim, então, de todas essas possibilidades que tem-se aí de acúmulo de função, talvez a mais ingrata seja de programação, tá? Em todas elas, quando você sentar no ar para fazer o ar, você só vai fazer o ar. Você não vai pensar nas outras, não vai fazer, porque senão você vai fazer mal às duas. E é bom que você justifique sempre o seu serviço, sempre a sua necessidade, sendo bom no que você se propõe a fazer. Se você levantou o dedo e falou assim, ó, aceito fazer com as condições que te ofereceram, faça. Faça com o melhor jeito possível que você tiver de fazer, tá? De executar isso aí, viu? Beleza? Pensa aí direitinho. Eu disse sobre direção artística e coordenação do acúmulo, disse sobre produção, disse sobre promoção, né? Locutor de promoção, que na verdade é simplesmente locutor da rádio. Volta aí para você assistir de novo, viu? E programação, dessas 5 possibilidades de acúmulo. Se tiver mais alguma e você quiser falar a respeito, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo novo para você, tá bom? Falar em vídeo novo, gente, eu gravei umas paradas muito interessantes nesses dias aí em estúdio que eu vou acrescentar ao método. Se você já tem, beleza, você vai perceber lá, tá? Acho que chega a notificação para você dizendo lá, ó, tem módulo novo. Isso vai acontecer essa semana, tá bom? Um abraço, até a próxima segunda. Lembra que agora os vídeos voltaram à sua normalidade. Todas as segundas-feiras eu vou postar para você algo novo aqui. Perguntas e respostas e assuntos novos. Beleza? Valeu! Boa semana pra gente!